O núcleo celular é uma estrutura extremamente interessante e é isso que a gente vai estudar agora nessa aula. Então se liga aí e vem comigo. Olha só, o núcleo celular ele tem uma função primordial, prioritária na célula, que é de separar aquele material genético nosso, nossos cromossomos, né? O nosso DNA, separar ele do citoplasma, mantê-lo organizado. Então é uma célula que vai apresentar esse potencial processo de armazenamento e é uma célula que tem um grau de organização a mais, o que surge a partir dos seres que a gente vai chamar de eucariontes, tá? Esses eucariontes, além de terem, obviamente, aquelas organelas membranosas, apresentam também essa estrutura de núcleo muito mais organizada que delimita esse nosso material genético central, tá ok? Essas células aqui que a gente vai estudar e a estrutura do núcleo, ela se apresenta bem complexa, bem organizada, bem individualizada. Outra coisa que eu quero que você saiba já de começo aqui nessa nossa aula é que podem existir células que vão apresentar apenas um núcleo, tá? E essas células aqui a gente vai chamar de quê? São as chamadas células mononucleadas. Olha que interessante aqui. Apresentam apenas um núcleo, tá? A gente pode colocar aqui como exemplo as nossas células epiteliais. Nós temos várias, né, células assim que vão apresentar apenas um núcleo. Aqui basicamente é um exemplo. Existem aquelas células que vão ser anucleadas, que elas não apresentam um núcleo. Elas até foram formadas com esse núcleo, mas por alguma razão elas não têm mais um núcleo. Então é o caso, por exemplo, das hemácias, que o fato de não ter núcleo para ela, né, acaba sendo uma relativa vantagem, porque ela vai ter mais espaço para transportar os gases, por exemplo, mas ela é formada com núcleo e expulsa esse núcleo depois. E nós temos células também que acabam tendo vários núcleos, acabam fundindo seus citoplasmas e tal, e tendo vários núcleos. E a gente pode citar como, por exemplo, aqui, as fibras musculares, né? Se você pegar, por exemplo, as chamadas fibras musculares estriadas, elas apresentam vários núcleos no interior da mesma célula, no interior da mesma fibra, tá ok? Bom, então vem para cá agora para a gente poder entender essa estrutura, como é que ela é, né? Cada partezinha dela que é importante também nesse processo. Então veja bem, você vai imaginar que esse quadro, por exemplo, todo seria a célula, tá? E essa pequena parte aqui vai ser o núcleo dessa célula. Então o que é que você vai ter aqui? Olha só, essa parte aqui trata-se da própria carioteca em si, tá? Então essa membrana aqui, ela vai ser a carioteca, tá bom? Ela apresenta, né, uma formação lipídica, uma dupla camada também, e ela não individualiza, digamos assim, em 100%, ela não deixa ser individualizada em 100% o material que está aqui dentro do material citoplasmático. Até porque vão existir aqui os poros da membrana. E através desses poros você vai ter uma circulação aqui de substâncias, né, de águas, sais, RNA, por exemplo, que vai sair aqui de acordo com o seu metabolismo. Então, essas células apresentam esses poros para que haja uma ampla comunicação também com o citoplasma e com o resto da célula. Tá ok? Existe também uma massa um pouco aqui mais escura quando você observa essa estrutura ao microscópio, e essa massa aqui se trata do nosso nucleolo. Olha que interessante. Esse nucleolo aqui, ele tem uma função bem interessante aí na célula. A função desse nucleolo vai ser a produção dos nossos ribossomos. Então a gente pode muito bem aqui, vamos colocar aqui abreviado, né, a função dos ribossomos, a gente pode muito bem entender que esse nucleolo aqui, ele é uma estrutura composta de RNA, tá? Ele é uma massa de RNA que vai dar origem aos nossos ribossomos, que obviamente vão estar aqui, na sua grande maioria, na parte citoplasmática da célula para realizar a função de síntese proteica, tá ok? Você tem aqui ainda esse espaço todo preenchido por um líquido chamado de cariolinfa, também chamado de nucleoplasma, tá? Esse material líquidozinho que fica preenchendo esses espaços aí dentro do núcleo. E aqui também nós temos o nosso material genético, tá?
essa estrutura que você está vendo aqui é o nosso material genético. Ela é formada pelo DNA, mas ela está formando inicialmente uma estrutura chamada cromatina. Tá? Vamos entender melhor que essa cromatina ela é formada por DNA e por algumas proteínas também especiais que a gente vai entender aqui. E como você pode observar aqui nesse núcleo, tá? Eu desenhei aqui de propósito, essa parte da cromatina ela está menos densa. Pode observar que ela está menos densa. E essa parte aqui da cromatina, você está observando que ela vai estar mais densa. Tá? Então a gente faz uma diferença aí. Tá? Essa parte que está menos densa, a gente vai chamar aqui ó, de eucromatina. E essa parte que está mais densa, a gente vai chamar de heterocromatina. E aqui vai entrar uma coisa que eu quero muito que você entenda. As células em geral, todas as células do nosso corpo, não importa qual é o tecido que a gente está falando, elas apresentam o mesmo material genético, ok? Só que existem células que vão usar alguns genes, que vão ter alguns genes ativos e outras que não vão ter aqueles genes ativos, apresentam outros genes ativos, estão entendendo? É como se você, por exemplo, desse para uma criança uma caixa de lápis de cor, você dá para um filho e para outro filho a mesma caixa de lápis de cor. Só que um dos filhos vai utilizar muito lá o verde, o amarelo e o azul e o outro não vai usar essas cores. Ele prefere utilizar o vermelho, o roxo e o laranja, por exemplo. Então, é o mesmo material, mas eles utilizam estruturas diferentes. Então, por exemplo, numa célula epitelial nossa, eu pegar aqui uma célula epitelial, ela vai ter o gene para a queratina, digamos assim, ativo. Enquanto que uma célula nervosa não vai trabalhar produzindo queratina, vai produzir outras substâncias. Então, veja bem, aquilo que a gente usa, aquele nosso material que está em uso constante, ele não fica muito condensado, porque todo material muito condensado no núcleo da célula pressupõe que ele não está sendo utilizado, ele está guardado, né? Tudo que você tem que é guardadinho, você não está utilizando, concorda? Então, aqui é exatamente isso, nós temos esse material mais descondensado, aquele que a célula está utilizando mais, e aqui nós temos esse material mais condensado aqui, ó, no caso da heterocromatina, que não está sendo tão utilizado. Tranquilo? Então a gente chama isso de heterocromatina, que é o material não ativo, e essa eucromatina como sendo o material ativo, os genes que estão aqui nesse DNA, né? Os genes que fazem parte dessa estrutura são genes ativos naquela célula. E aí eu quero só que você lembre o seguinte, os genes, né, são fragmentos, são pedaços aqui, são segmentos da molécula de DNA. Então, uma molécula de DNA muito longa, que grandona, ela tem vários genes, tá? E tem aqueles que são ativos e aqueles que são inativos, beleza? Muito bem. Aqui você observa a seguinte situação. O nosso DNA, gente, ele é muito longo. Se você pegar o DNA de uma célula, né, tem registros aí que falam que chega a quase 2 metros de comprimento. Então, é uma molécula muito longa. Então, essa molécula muito longa, para que ela não seja quebrada, ela acaba tendo proteínas que auxiliam nesse processo dela de condensação, de espiralização, de armazenamento, ok? E essas proteínas são as chamadas histonas. Então, eu vou escrever aqui para você, ó. Essas proteínas aqui são as chamadas histonas, tá? Elas são proteínas que tem o papel de auxiliar esse material genético, esse nosso DNA, no processo de condensação. E acaba também favorecendo o fato desse material não se perder, não se romper, enfim. Então, nós temos aqui essa estrutura. E a cada vez que nós temos aqui que esse nosso material genético se enrola aqui nessa proteína, nós temos aqui uma estrutura chamada de nucleossomo. Isso aqui já não é tão nucleossomo, tá? Porque o espaço ficou pequeno. Mas isso aqui já não é tão importante que você grave, não. Eu quero que você saiba que existem essas proteínas histônicas, tá certo? E que esse material vai se enrolando, ele vai se condensando, para que ele se torne para a gente o que a gente vai chamar de cromatina. Olha só, eu vou colocar bem aqui embaixo, tá? Questão já de espaço, né? Muita informação. Então vamos lá. Cromatina. Tá certo? Então esse materialzinho é a nossa cromatina. Então, o nosso material nucleico, tá? O nosso DNA associado às proteínas, quando ele não está na sua forma mais condensada, ele vai estar nessa forma aqui de cromatina. Quando você ouvir, é exatamente isso, tá? Alguns autores também chamam de que cada filamento desse, né? Cada filamento
que vai corresponder a um cromossomo seja o cromonema, tá? A cromatina é o conjunto total. Então, se eu pegar todos os filamentos, tá, descondensados nesse intervalo aqui, que não tem nada a ver com a divisão celular, aqui a célula não está em divisão, é importante lembrar isso. Essa célula que não está em divisão, deixa eu escrever aqui em cima para você, ó. Ela vai estar num processo chamado de interfase, que a gente vai abordar quando for falar também de divisão celular lá no ciclo da célula. Então, recapitulando, esse núcleo é o núcleo interfásico, ele não está em divisão. Então, o material genético que está aqui não são, na verdade, os cromossomos. É essa cromatina, tá? Que é formada por vários filamentozinhos, né? Os cromonemas. Porém, quando essa célula vai entrar em processo de divisão, a gente tem que arrumar, que condensar ainda mais esse material, para que ele fique mais organizado, mais condensado. E quando isso acontece, a gente passa a ter os chamados cromossomos, que a gente vai detalhar já já aqui no próximo quadro. Mas de antemão, aqui você vai ter os cromossomos, uma estruturazinha bem mais condensada, quimicamente a mesma estrutura, o DNA associado às histonas, mas um material bem condensado que fica dessa forma para que haja o processo de divisão celular. Mas segura aí que a gente vai virar o quadro agora e você vai ter mais informações nessa aula. Bom, então de volta aqui na nossa aula, né, nesse novo quadro agora aqui que está desenhado para você, entenda que essa estrutura aqui é o cromossomo, tá? Essa estruturinha aqui, ela vai ser o quê? Aquele material, aquele DNA com as histoninhas lá e tal, condensado, tá bom? Então, essa estrutura corresponde a um cromossomo e esse cromossomo está na sua forma simples, tá ok? Ele está na sua forma simples e é isso que eu quero que você entenda. E esse cromossomo vai se duplicar, tá? Esse cromossomo vai se duplicar para quê, professor? Qual seria a razão do cromossomo se duplicar? Gente, essas células vão passar por um processo de divisão, ok? Então, quando elas passam por uma divisão, você já deve ter visto isso, que cada célula que passa por um processo, digamos, a mitose, tá? Ela tem, sei lá, 12 cromossomos. No final, ela vai formar duas células com também 12 cromossomos. E aí, como é que ela conseguiu fazer isso, né? Como é que ela conseguiu ter 12 e fazer duas de 12? Só tem uma saída. Ela teve que duplicar o seu material genético, tá? E quando ela duplica, ela vai ficar exatamente na forma duplicada, tá ok? Então, essa forma aqui do cromossomo que você vê, quando você vê ele assim na forminha de X, ele está na sua forma duplicada, tá ok? Então, quando o cromossomo está aí dessa forma duplicada, ele tem algumas diferençazinhas básicas, tá bom? Por exemplo, ele está pronto para o processo de divisão celular e ele vai ter uma estruturinha chamada centrômero. Mas vamos com calma, vamos lá para entender cada parte dessa daqui. Então, inicialmente, você vê que na extremidade de um cromossomo você apresenta uma estrutura chamada telômero, tá? Ou os telômeros, né? No plural aqui no caso, que são vários. Esse telômero, gente, ele para ser produzido, ele é uma parte terminal da célula, ele é uma parte que não apresenta genes, tá? Esses telômeros aqui são partes que não apresentam genes. E para que eles sejam duplicados, para que eles sejam reproduzidos, eles vão precisar de uma enzima chamada telomerase, tá bom? E todas as vezes em que esses cromossomos se dividem, que acontece algum processo de divisão celular, eles vão perdendo um pedacinho vai indo embora e tal. E por que ele não prejudica a célula inicialmente? Porque não tem genes, a célula não está tendo, o cromossomo não está tendo perdas genéticas, tá certo? Mas, obviamente, pode chegar o tempo, já que ele não se reproduz, essa parte não se reproduz, que a célula possa vir a ser danificada. E quando essa célula é danificada, ela morre, ela entra num processo de apoptose. Já houve também pesquisas dos cientistas, achavam, né, que haviam descoberto assim, a chave para o envelhecimento. Ah, se eu aprender a controlar os telômeros, nós não vamos mais envelhecer. E não é bem verdade, porque o mecanismo de envelhecimento é um mecanismo mais complexo do que isso. Tá ok? Então, grave essa informação. Basicamente, as únicas células que continuam mantendo a telomerase são as nossas células germinativas e a gente vai encontrar também nas células embrionárias. O resto das células, ao longo do tempo, vai perder a produção dessa enzima e vai começar, sim, a desgastar, né, o materialzinho final do cromossomo, que seria essa parte do telômero.
Já o centrômero tem uma outra função. Esse centrômero aqui, ele tem essa função aqui, ó, de estar ligado àquelas fibras do fuso na hora do processo de divisão celular, tá? Eu vou explorar isso melhor quando a gente chegar na aula de divisão celular, e vai ter, obviamente, aqui no canal essas aulas, né, de divisão celular. Mas olha, então esse centrômero aqui, ele tem esse papel muito importante. Ele é um estrangulamento aqui do cromossomo, dos cromossomos, mantém essa junção dessas duas partes aqui e ao mesmo tempo ele vai estar ligado a essas fibras do fuso lá no processo de divisão celular. Então, lembra que essa estrutura está ligada aqui ao processo de divisão celular. Uma outra coisa que eu queria que você soubesse, que também traz confusão para muita gente, é que aqui eu tenho um cromossomo, uma molécula de DNA. Grava isso. O cromossomo está o quê? Bem condensadinho, formando essa molécula aí, tá? O DNA bem condensado, formando essa estrutura que é o cromossomo. Do lado de cá, na parte do X aqui, o que é que você vai ter? Eu vou ter duas moléculas de DNA, porque houve uma duplicação, o DNA se duplicou, tá certo? Lá, ainda na intérfase, a célula faz isso, intérfase ou interfase, tá certo? Mas aqui, você vai ter um só cromossomo. Isso aqui, apesar de estar duplicado, é um cromossomo duplicado, com duas moléculas de DNA. Então, lá na divisão celular, eles vão se dividir, vão partir aqui no meio, ó, e eu vou ter dois cromossomos. Por isso que a célula duplica o seu número e depois cada célula filha vai ter o mesmo número, tá bom? Só quero que você entenda, aqui eu tenho duas moléculas de DNA, mas eu tenho apenas um cromossomo duplicado, tá certo? E cada estrutura dessa daqui, ó, cada estruturinha dessa daqui, a gente vai chamar de quê? Muitos nomes, né? Muitos nomes. Cada estruturinha vai ser chamada de cromátide, tá? Então aqui nós temos as chamadas cromátides irmãs. Essa é irmã dessa. Tranquilo? Então são as chamadas cromátides irmãs e a continuação dessa compreensão acontece lá no processo de divisão celular, como a gente já falou aqui. Agora vem cá comigo, preste atenção. Os nossos cromossomos, aí eu quero que você entenda que nós temos um total de 46 cromossomos nas nossas células, tá? Então, esses cromossomos estão divididos em dois tipos. Os cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos não sexuais, que tem a ver com características não sexuais, por exemplo, a orelha, né, fazer o olho, formar o cérebro, o fígado, os pulmões, isso aí é unissex, digamos assim, né? Tem na mulher, tem no homem também, então nenhum problema. E existem os cromossomos alossômicos, que são aqueles cromossomos sexuais, tá? Esses aqui já têm uma individualização. Por exemplo, nós homens nós temos o cromossomo Y, e ele só está presente na gente. Mas é isso que masculiniza o homem, tá ok? Então veja bem, eu falei que nós temos 46 cromossomos, exatamente. Desses 46, um total de 44 são autossômicos. Nós temos bem mais cromossomos não sexuais, porque nós nos assemelhamos muito mais, homens e mulheres, do que propriamente temos diferenças. Tudo é igual, menos a parte sexual, ok? Então, os cromossomos alossômicos ou sexuais são apenas dois, tá? São dois. E lembre também que os cromossomos da gente, eles trabalham aos pares. Lembra da genética? Nós temos os pares de cromossomos homólogos. Tem uma aula aqui que fala sobre isso, aula de introdução à genética no nosso canal. Então, preste atenção. O homem, ele é assim, ó, 44A mais XY, tá? O homem tem 44 cromossomos autossômicos e tem aqui o par sexual XY. Então, aonde você vê esse Y é porque a gente tem ali, tá, a estrutura de um homem, a definição de um homem geneticamente. E nós temos o 44A mais XX, tá? Então, aqui é a mulher, para você não esquecer. A Xuxa aqui, ó, Xuxa, mulher, para você não esquecer, tá bom? Então, essa é a estrutura. Inclusive, a gente estudou o chamado cariótipo humano. Você vai ver agora, nesse exato momento aí na tela, o cariótipo masculino. Olha aí os cromossomos todos aos pares. E você observa aí o X e o Y aí no final. Consegue ver? Agora sai. E você vai ver agora aí o feminino. Tá vendo? Ó? Os
cromossomos aí aos pares, isso aí é o nosso cariótipo, nosso estudo, os cromossomos estão condensados, e aí você tem um XX aí no final, que é o da mulher. Tranquilo? Muito bem, então essa foi aí a nossa aula de núcleo, eu espero que você tenha entendido tudo, tá? Se você não entendeu alguma parte, deixa um comentário, então volta no vídeo para que você entenda melhor. Espero que você saia bem nos seus estudos, nas suas provas, e eu vejo você no próximo vídeo.